Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria desculpar pela voz, né? Acho que me empolguei um pouquinho. Tá? No final, então, da palestra nós vamos sortear 3 kits. São um pendrive da CS Devices, uma caneca, tá? E uma bolsa. Tá? Então aqui. E aí, só lembrando, né, para quem passou lá, acha o nosso perfil na da CS Devices e comenta lá na thread de sorteio da palestra, tá? E aí no final a gente vai fazer esse sorteio. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui. Alguns a gente já viu, né? Já passaram no stand. Vamos falar um pouquinho de uma solução para verificar realmente se o seu cliente está seguro, né? Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho da CS Devices, né, que é a que desenvolve esse equipamento, esse software, né? Tá, então nós já temos aí, na verdade, desde 1989 que surge essa história. Então já há uns 30 anos, né, desenvolvendo no setor aeroespacial, em testes automotivos, testes de segurança, né, testes destrutivos. Tem toda a parte de controle de arrecadação de rodovias, desde aquisição de sinais até envio para as concessionárias, né, dos meios de pagamento, tá? E também mobilidade urbana. Tá? E no meio disso, lá para os idos aí de 2014, 2015, entramos aí com automação comercial, né? Então, a partir daí, como começamos, foi criada então a CS Devices. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho do nosso grupo. Esse aí é o nosso pessoal. Já viram, né, algumas dessas pessoas aí durante o evento. Temos ali as nossas estações de trabalho, os laboratórios onde fazemos testes, análises e montagens. Tá? Então, vamos conhecer um pouquinho aí, entender um pouco da nossa missão. Então, a nossa missão é, primeiro, agregar valor ao negócio, tá? Trazendo, então, uma diminuição do custo operacional para os clientes, né, as software houses, utilizando alta tecnologia. Tá? Isso entrega o quê? Melhora de desempenho, né, e rendimento, junto com satisfação e qualidade. E não só a satisfação e qualidade, né, das software houses para com o CS Device, levar satisfação para os seus clientes, para os contribuintes. Tá, ok? Bom, pensando numa marca, né, para representar tudo isso, então para o nosso setor de automação comercial, nós criamos um nome que é o Plataforma Care, né? Então esse nome é no sentido de cuidado, efetivamente, né? Entender, não só cuidado com a elaboração do nosso produto, mas cuidado com o negócio dos nossos clientes. Cuidado com a software house, né? O que a gente pode oferecer de diferente, né? Então, nesse sentido, nós já temos, por exemplo, atendimento por 0800, né? Fazemos atendimento por Skype, por WhatsApp e por e-mail também. Mas vamos conhecer um pouquinho, queria falar um pouquinho aí dos... O que nós temos aí de produtos? Nós, né, a CS Device ela se originou com os emissores de cupom fiscal, né? Então, primeiro com o MFE, é o nosso produto, o MFE Care. Tá? Ele possui 2 GB de memória, algumas características dele, de forma que eu tenho dezenas de milhares, até centenas de milhares de cupons que podem ser armazenados sem que acabe a memória dele. Tá? O MFE ele já consegue trabalhar por rede junto com o driver MFE da Cefaz, né? Então o nosso já está pronto para fazer isso. Tá? Ele tem a bateria de operação, né? Se eu preciso operar por pelo menos 1 hora em bateria, mesmo sem energia, ela é removível, de forma que aconteceu qualquer problema eu posso remover isso daí, né? E esse hardware ele já é de 4ª geração, tá? Então ele já tem um legado aí de mais de 20 mil equipamentos no Ceará. Tá bom? O SAT Care utiliza a mesma plataforma de hardware, ok? Então ela também tem os mesmos 2 GB. No caso de São Paulo, atende o Layout 08,
né? Lembrando que no Ceará ainda não está operando, né, com esse layout 08, continua o 07. Então aqui nós conseguimos emitir layout 07 e 08 também. Tá? Eu tenho uma bateria de segurança, apesar de eu não precisar operar sem energia, qualquer queda intempestiva de energia, essa bateria me garante que eu não vou ter corrupção de dados. Então ela dura mais de 5 anos tranquilamente. Tá? E ele já é a segunda geração então de hardware, né? E temos aqui em São Paulo um legado aí de 40 mil, né, da geração anterior. Então, assim, essa plataforma ela já foi baseada né, nos hardwares anteriores, com uma série de trabalhos de engenharia bastante pesados. Né? Ele tem, inclusive, patentes requeridas. Tá? E um pouquinho dos nossos aplicativos que nós temos para desktop. Então, primeiro é o ATV Care Free Edition. Ele tem todas as funções, um software de ativação, né, que tem para qualquer fabricante, com algumas características interessantes. Eu posso ressaltar aqui que eu tenho esse armazenamento local das informações dos SATs configurados. Então, se eu vou lá e configuro o SAT 1, faço a ativação dele e tudo mais, assim que eu vou configurar o SAT 2, ele armazena as informações do 1. Então, eu posso configurar quantos SATs eu quiser. Se precisar, por algum motivo, fazer uma configuração, né, alguma coisa com o SAT 1, eu simplesmente seleciono o número de série dele e ok, essas informações já estão salvas. Informações de CNPJ, vinculação do AC, né, e código de ativação, por exemplo. Tá? E o que é interessante, ele é compatível com outros modelos, não só com os nossos equipamentos Care. Tá bom? Então, temos também aí a Central Care Free Edition. Então, essa Central Care Free Edition, ela é um conjunto menor da Central Care Pro, tá bom? E ela acaba sendo um servidor de SAT, eu consigo fazer compartilhamento de SAT, ele faz gerenciamento de fila, né? E consegue usar redundância, né? Tanto de SAT quanto MFE, tá? E ele vai ter o lançamento daqui 2 semanas. Então, daqui 2 semanas, entrando no nosso site, vocês já vão ter como baixar esse software, tá bom? E vamos ver um pouquinho aí de operação dele. Então aqui eu tenho uma operação típica com 3 PDVs, e cada PDV com o seu SAT operando. Então, se eu preciso fazer uma venda natural, né? Eu envio os dados de venda para o SAT, ele preenche, faz a assinatura, devolve, eu tenho o cupom emitido. Tá? Mas, Michel, e se houver uma queda de conexão, então? A partir do momento que tem uma queda de conexão, a Central Care automaticamente redireciona as solicitações desse PDV para outro. Então, dessa forma, eu não tenho parada de caixa. Se eu precisar emitir um cupom, então, eu simplesmente emito. Para o AC não vai ter diferença nenhuma. Ele emite com outro PDV, retorna sem problema. Mas, Michel, eu posso ter um problema de conflito, né? Porque o outro PDV também está emitindo o cupom. Não há problemas porque eu tenho gerenciamento de fila. Então, ele consegue gerenciar isso de forma bastante tranquila, né? Alinhando, né, essas solicitações e enviando uma por vez. Então, você não vai ter problema de perda ou nada parecido. Bom, então quer dizer que eu posso compartilhar, né, por exemplo, 2 ou 3 SATs com 6 PDVs sem problemas. E a Central Care faz isso de forma automática. Tá? Instalação, uma configuração simples. A partir daí a Central Care identifica quais são os módulos e tudo. E ela automaticamente distribui, né, os PDVs entre os SATs. Né? E ela é dinâmica. Entrou o SAT ou saiu o SAT, automaticamente ela se redistribui. Tá bom? Bom, e no caso aqui, se houver a conexão de volta, sem problema, a Central Care volta a utilizar o SAT original, né, daquele PDV. Tá? Agora vamos falar um pouquinho da Central Care Pro. Né? Então, vou falar um pouquinho quem são os atores aí do nosso negócio. Primeiro, claro, o contribuinte, né, que ele está obrigado a utilizar o SAT, não tem jeito, ou MFE. O próprio amigo emissor de cupom, seja ele SAT ou MFE, né? Operador de suporte, que vai se utilizar da ferramenta para ter um ganho de qualidade,
né? E o contador, que entra também um pouco na nossa Central Care, tá? Bom, como contexto é o quê? O contribuinte foi obrigado a utilizar SAT em substituição, né, à impressora fiscal, né? Ele tem uma série de vantagens, faz transmissão automática, né, uma vez configurado funciona sem problemas, né? Mas ele tem uma operação complexa, né? Então, enquanto está funcionando tudo, tiver tudo configurado, sem problemas, né? Mas a partir do momento que algo acontece, né, eu posso ter alguns problemas operacionais. Parada de caixa, né, caso eu não tenha uma desconexão, o não envio de cupons, uma série de coisas, que pode me ocasionar também multas, né? Eu posso ter problemas aí com o fisco por conta dessa operação não subir, né, para o fisco. Então, assim, quais são os problemas, né, que foram identificados? Então, eu posso ter esse atraso de entrega de CFE. Está tudo configurado, eu tenho um problema de rede ou alguma desconexão, né? Alguém foi mexer lá, tirou o cabo de forma inadvertida e eu fiquei sem rede, né? Se eu não enviar isso, né, online, não tem problema, o SAT ele continua emitindo, se eu não, ele é um emissor offline, né? Só que a partir de 10 dias em São Paulo, por exemplo, eu vou ter problema com o fisco. Esse cupom vai ser considerado inábil e eu vou ter que ter ações contábeis para resolver isso, né? Depois de um tempo, né, imagina que ficou por mais de 10 dias e tal, eu posso ter interrupção na emissão do cupom fiscal. Porque por configuração, o módulo, depois de um tempo, ele entra em autobloqueio. E aí você efetivamente não consegue mais emitir cupom, né, trazendo mais transtorno ainda, né? Eu posso ter perda de CFE. O SAT não conseguiu, eu perdi o SAT por algum problema, né? E às vezes acontece aquela questão lá, o cara formatou o PDV, eu perdi o cupom por algum problema, né? Então, isso é uma questão também bastante séria, né? Além disso, por causa de uma falha no SAT, eu posso ter um caixa parado, né? E aí realmente é um transtorno, né? Quem que nunca recebeu uma ligação, né, feliz do contribuinte porque um caixa parou, né? E isso traz uma dificuldade de suporte técnico, porque se o cara te liga, né, ele geralmente fala, o seu software parou. Ele não vai, né, analisar, ele não conhece de SAT. Então, para a software house que presta suporte, isso é um problema sério, né? E isso daqui, né, pode ter recusa do CFE por parte da Cefaz por uma questão de software desatualizado. Ocorreu isso, não sei se vocês tiveram esse problema, do layout 6 para o layout 7, né? Então, os equipamentos, por software desatualizados, emitiam o layout 6 e a Cefaz parou de aceitar esse layout, só aceitava o layout 7. E aí, teve problema, basicamente o equipamento foi perdido, né? Bom, então o que nós fizemos, né, dentro desse cenário? Basicamente, vimos que existe esse risco fiscal, né? Essa complexidade operacional que um leigo não consegue, né, operar. A ausência de solução, né, para software house, no sentido de suporte, né, porque acaba sendo custoso e difícil, né? Essa nossa experiência com sistemas críticos, né, toda essa experiência seja com aeroespacial, seja com automotiva, nos trouxe um ganho aí em sistemas críticos. E, obviamente, é uma imposição. Então, não tem como desviar do SAT, eu tenho que utilizar. Pegamos tudo isso e criamos, então, a Central Care, tá? E aí, mas teve problemas, desenvolvimento disso? Tivemos realmente uma série de questões aí, né? Então, primeiro, eu preciso integrar com muitos operadores, tem muitos operadores de suporte. Então, eu não posso criar uma solução específica, né, porque cada um acaba tendo uma necessidade mais importante. Então, nós temos que abraçar uma série de operadores de suporte, né. Eu vou começar a trabalhar com alto volume de dados, né. Uma vez que começam a entrar contribuintes, software houses, esses dados começam a ficar bastante... eu começo a ter muitos dados, né. Da mesma forma, eu vou ter integração com muitos ACs. Então, eu não posso fazer uma coisa específica para um AC. Tem que ser uma coisa que
seja fácil de integrar, né? De forma que eu tenha um mínimo de alteração, eu consigo fazer essa integração. Tá? Como a gente já falou, o cliente final não é versado em TI, ele não sabe operar SAT, muitas vezes ele não quer saber, né? O que dificulta muito, né, o suporte. Eu não posso ter uma solução perfeita e extremamente cara, né? Então tivemos que fazer um balanço aí para conseguir ter uma solução útil, importante e que tivesse um custo reduzido, né? Esses equipamentos meus clientes estão espalhados, né? No estado de São Paulo, muitos aqui que usam MFE, no estado do Ceará. Então eu não posso depender de localização para poder atender, para dar um suporte de qualidade, né? Ele tem potencial aí para crescer exponencialmente. Imagina, a partir do momento que eu começo a entrar mais contribuinte, essas coisas começam a se multiplicar, né, essas questões, e eu tenho um crescimento exponencial de dados transitados e uma série de coisas, né. Também uma pluralidade de ambientes. Então eu tenho computadores diferentes, vários hardwares, né, muitos sistemas operacionais, mesmo Windows, né, que falar não é padrão. Não é padrão, a gente sabe muito bem, né, que desenvolve. Sem falar em Linux, né. Então, esse é um desafio bastante grande também, e isso tudo para atender o cliente. Então, imagina isso tudo quando a gente tem milhares de clientes, de contribuintes finais, como que isso pode se complicar, né? Ele tem a escalabilidade dele tem que ser muito alta, né? Não posso chegar num nível e falar, a partir daqui eu tenho que ter outro software. Então, esses aí foram os principais desafios, né? Então, assim, basicamente, ele é uma plataforma, né, de serviços, né, para apoiar o contribuinte, proteger principalmente o contribuinte de multas, incidências de penalidades aí por parte do fisco, e ainda evitar que eu tenha parada de PDV, mesmo com a falha dos equipamentos, porque eu não posso considerar que o equipamento não vai ter falha, não é? E, com certeza, eu preciso apoiar também o suporte, né? Porque é o suporte quem vai ajudar o contribuinte em resolver o seu problema, tá? Então, vamos ver um pouquinho de como que ele funciona. Então, aqui é uma instalação típica, né? Um PDV com um SAT. A partir do momento que eu faço a instalação da Central Care, o AC passa a se comunicar com o componente da Central Care, né? E a Central Care se preocupa em utilizar drivers de fabricantes, driver MFE, no caso do Ceará, né? Então você começa a ficar despreocupado em como você vai se integrar. Ele é o mesmo padrão e a partir daí está integrado, né? Sem problema. Fez as configurações, autorizações necessárias para o sistema funcionar. Então eu começo a comunicar com a nuvem, tá? E aí, quem que utiliza esses dados da nuvem? Primeiro, o contribuinte, né? Então ele tem um aplicativo de smartphone, no qual ele consegue ver como está a operação do SAT, do MFE, e também ele consegue saber um pouquinho sobre faturamento, através de gráficos e tal. O operador de suporte, né, que vai ter acesso a esses dados, e com esses dados ele vai conseguir prestar um suporte de melhor qualidade, tá? E o contador, que vai ter o portal também para fazer o download, principalmente fazer o download dos CFEs, né, desses cupons fiscais, tá? Bom, então, um pouquinho do que faz, né? Então, primeiro, monitora a operação do SAT. Constantemente, ele está em contato com o meu SAT ou com o meu MFE, de forma a monitorar a sua operação. Então, qualquer questão, ele vai conseguir saber, tá? Então, segundo, eu consigo armazenar cupons em nuvem, né? Então, eu não tenho mais problema de se os cupons foram perdidos ou não. Eles estão em nuvem facilmente acessíveis, tá? Então, ele armazena também dados operacionais, inclusive os logs de operação do equipamento. Então, assim, os logs acabam sendo uma ferramenta para analisar problemas e tudo mais. Só que ele é limitado. Então, eu tenho um log de 2, 3 dias ou menos até, dependendo da operação. A Central Care faz coleta constante, né? Ela faz
coleta periódica de logs e envia isso para a nuvem. Então, eu acabo tendo um histórico bastante importante aí. Então, eu preciso de coisa de uma semana atrás, eu tenho para fazer a análise necessária, tá bom? Então, ele consegue emitir alarmes e alertas em tempo real. Qualquer problema que ocorrer com o SAT, como ele está fazendo um monitoramento constante, ele avisa imediatamente aos operadores de suporte. E com isso eu já consigo tomar uma ação, né, relacionada a esse problema, né? Então também eu consigo fazer acesso remoto diretamente ao módulo. Preciso fazer alguma configuração, né, de rede, fazer um teste fim a fim ou ativação, eu não preciso estar localmente. Simplesmente com a Central Care eu faço acesso, né, envio a função e tenho a resposta imediatamente, sem a necessidade de pedir acesso remoto, ou seja lá o que for. Tá? Bom, e ele também consegue atualizar os componentes da Central Care de forma agendada, além do próprio software básico, né? Então, eu não preciso parar o PDV para ir lá atualizar ou marcar um dia e ir lá e atualizar. Eu faço esse agendamento remotamente e, por exemplo, para fora do horário comercial do meu cliente. Com isso eu atualizo e aí fica tranquilo, né? Eu não preciso parar nada, tá? Entre outras funcionalidades aí. Vai? Tá. Aqui uma ilustração de como é que ficaria, né? Então, no caso do SAT, aqui a Central Care, o meu apontador está aqui. Então, o aplicativo comercial passaria a se comunicar com a Central Care e ela se preocupa em se comunicar com o driver do fabricante. Tá? Existe um componente aqui que é esse gateway, que ele faz o gerenciamento da operação da Central Care e a comunicação com a nuvem. E a partir daí da nuvem, cliente, operador de suporte ou mesmo contador podem acessar. Tá? Para a MFI é a mesma coisa, né? A diferença é que a Cefaz Ceará coloca alguns componentes a mais. A Central Care ela se comunica com o integrador, com o driver MFI, seja o que for, de forma transparente. Tá? Então você não precisa se preocupar com essa integração. Não é? Então queria mostrar alguns casos aqui só para ilustrar um pouco do funcionamento. Então aqui está ilustrando um caso em que os cupons não são emitidos, não são enviados para a Cefaz. Então se tem algum problema de comunicação normalmente, o que acontece? Nada, né? Eu consigo emitir cupons, não tenho nenhum problema operacional a curto prazo. A partir de 10 dias em São Paulo, eu vou começar a ter penalidades, né? A Cefaz considera inábil. Depois de mais tempo ainda, aí o módulo pode se bloquear, né? Então, ele acaba sendo um erro meio silencioso muitas vezes. Não é fácil você identificar que houve uma desconexão de rede, né? Então, a longo prazo, ele pode trazer um problema muito sério. Com a Central Care já está tudo conectado, né? Então, qualquer desconexão com a Cefaz, a Central Care consegue identificar através de status, avisar o operador de suporte que já sabe, já pode tomar uma ação em relação a isso, né? Então eu consigo resolver um problema antes de ele acontecer, né? Além disso, né, se um cupom ficar preso, às vezes eu tenho comunicação, mas está com problema, o web service, eu não consigo enviar. A Central Care me avisa se eu tiver cupons presos há muito tempo. Então, se eu tiver cupom preso há mais de 3 dias, emite um alerta também para o operador de suporte para ele tomar alguma providência. Seja para olhar o que está acontecendo com o equipamento, seja para eu pegar esses cupons para enviar por contingência, né? Então, ela apoia fortemente nesses casos aí, né? Então, imagina agora uma perda de comunicação. Normalmente, acontece o problema de comunicação, o cliente liga para a software house, aí fala, né, o seu software parou. Aí você vai ter que conseguir descobrir o que está acontecendo, né? Às vezes enviar algum técnico para o local para conseguir resolver esse problema, né? Poxa, mas e aí com a Central Care? Cara, ela já está conectada automaticamente. Então, se houver uma desconexão, ela já consegue monitorar, descobrir, ela entendeu, envia o alerta para o meu operador de suporte, que tem condições aí de fazer um suporte direcionado.
Eu poderia até enviar um técnico. Putz, eu preciso enviar o técnico porque o meu contribuinte não consegue fazer uma desconexão, seja lá o que for. Mas ele já vai sabendo o que está acontecendo, né? Então já vai com um suporte muito mais direcionado e muito mais rápido. Então facilita muito a vida de quem presta suporte para esses casos. Tá? E um terceiro caso aqui, né, em que eu preciso fazer um acesso remoto ao meu SAT, por exemplo. Né? Sem a Central Care, eu preciso pedir acesso, né, por TeamViewer, por alguma ferramenta, ou enviar o meu analista até lá, um técnico. Com a Central Care, sem problema, né, porque eu consigo fazer a emissão diretamente dela. Né? Então, faço, seja o que for, seja ativar SAT, seja fazer uma consulta de status, seja fazer uma configuração de rede, seja lá, se quiser fazer de novo configuração de rede. Então, assim, a ideia dela é justamente oferecer uma forma muito prática de eu prestar suporte, né? Dar valor, agregar valor ao trabalho da Software House no sentido de prestar suporte. Pô, Michel, você falou de um app, né? Eu não vou conseguir mostrar no meu celular agora, mas vou mostrar um pouquinho aqui. Bom, então aqui ele está ilustrando, olha, eu estou vendo, está verdinho, então meus módulos estão funcionando. Desliguei o aplicativo, e aí o que vai acontecer? Eu simulei lá uma desconexão. Então no push do meu Android, começa a aparecer as mensagens de alerta. Então o próprio contribuinte consegue saber, opa, tem algum problema com o meu módulo. E da mesma forma, a Software House já sabe. Aqui, então, opa, ficou vermelho porque deu problema. E aqui ele consegue também saber, ó, é um gráfico de faturamento. Né? Então, esse gráfico, como é que é? Eu tenho o gráfico do dia e ele compara com... Então, o gráfico de sábado, de hoje. Ele compara com uma semana atrás, o sábado anterior e o sábado retrasado. Tá? Então, ele tem uma ferramenta ali prática, simples, né, para fazer alguma visualização. Não é? Então, aqui... Aqui a gente ia fazer a demonstração daquela funcionalidade que a gente chama de multi-PDV, né? Eu travar um SAT e eu conseguir emitir por outro. Tivemos alguns problemas com o Firewall, então, mas não tem problema, daqui 2 semanas vai estar disponível, vocês mesmos podem fazer o teste. Então aqui seria a Central Care, né? Aqui é o portal do analista de suporte, né? Então aqui eu tenho uma página de alarmes. Tá, então o que eu fiz aqui? Eita, eu estou com dificuldade com o meu módulo aqui. Tá. Deixa eu ver se está tudo ok. Tá. Então eu vou ligar o meu módulo. Na verdade, eu já desliguei ele. Tá. Então o que aconteceu? Nós vamos fazer essa atualização de forma automática, né? Mas eu tenho esse módulo aqui, eu não sei se dá para vocês verem, de número final 8580. Então eu gerei uma desconexão, ele automaticamente me mostrou. Então você vê aqui que ele mostra problemas de todos os módulos que são monitorados. Então aqui ó, eu tenho um contribuinte 4, e aqui eu tenho um outro contribuinte 3. Então eu consigo ter uma visão geral de tudo que está acontecendo. Qualquer problema, ele será mostrado aqui e aí eu consigo operar, né? Então eu sei exatamente o que está acontecendo. Aqui ele emite 3 alarmes porque são 3 níveis. Né? Eu tive uma primeira consulta e deu erro, ele diz tempo esgotado. Eu continuo fazendo consultas ao módulo e ele não responde, eu falo, opa, pode ter uma desconexão de cabo, alguma coisa. E um terceiro nível, eu falei, cara, eu não estou conseguindo comunicar com o módulo, então tem alguma coisa mais séria mesmo. Né? Então seriam 3 níveis de alarme para a mesma questão. Aqui eu posso atribuir, né, alguém, se eu tenho vários analistas de suporte, posso atribuir a algum deles. Tá? Faço essa atribuição. Então, por exemplo, posso atribuir outro aqui. E a rede está um pouco carregada aqui. Vamos ver se eu consigo outro.
Acho que ele vai atualizar. Bom, ele atribui, né? E aí esse operador pode pegar. Espera aí que agora ele está em dificuldade. O fato é, agora o operador pode ir lá e dizer assim, olha, estou em análise, eu posso, né, saber que alguém está acompanhando, ou então resolver esse problema. Tá? Posso resolver sem problemas aqui, e aí está ok. Eu tenho também, tá. Eu vou mostrar um pouquinho aqui dos módulos fiscais, eu tenho uma página mostrando os módulos fiscais que eu tenho. Então, no caso aqui, tá vendo, eu tenho 2 módulos fiscais para o contribuinte 3 e um para o 4. Vou fazer de forma aqui. Então, aqui eu tenho informações específicas desse módulo. Posso ver estado operacional, é o mesmo estado operacional que o software de ativação dos fabricantes mostra, tá? Eu tenho armazenado aqui. Eu tenho a página de logs, então eu posso fazer uma busca, eu posso fazer filtros, inclusive por mensagens específicas de log, tá? Eu tenho uma página aqui dos cupons fiscais. Então eu tenho aqui alguns cupons emitidos. Também eu posso fazer filtro por data, por período, né? Por chave de acesso, uma série de ferramentas aí para me auxiliar na busca desses cupons. Então aqui eu tenho data e hora de emissão do cupom, o tipo dele, se ele é venda ou se ele é cancelamento, né? A chave de acesso dele, tá? Então facilmente eu tenho aqui valor total, e aqui é interessante, ó, quanto tempo ele já está armazenado. Então no caso aqui eu tenho cupons que estão armazenados há 6 horas. Se tivesse há um dia, 5 dias, estaria aqui. E aí eu consigo saber se tem algum problema. E aqui o status de processamento da Cefaz. Então depois que ele é enviado para a Cefaz processa e diz, ó, foi processado com inconsistências e tudo mais, e eu consigo saber aqui, né? Consigo ver também o XML do cupom, né? Qualquer coisa é só baixar, fazer aqui. E consigo baixar esses cupons. Então eu seleciono aqui, por exemplo, baixo esse cupom e ele já vem no formato para eu informar em contingência para a Cefaz, né? Então, simplesmente preciso enviar para contingência, baixo e mando para a Cefaz. Tá ok, né? Posso enviar para o contador, selecionar, por exemplo, um mês, enviar para o computador. Apesar de que agora o contador tem um portal, né, dele também, e consegue facilmente aí, baixar esses cupons, né, ter esses cupons em mãos. Tá? Então, vou mostrar só um pouquinho, né, da Central Care aqui. Tá? Então, né, baseado nisso, então, o que nós temos aí, né? Temos algumas vantagens aí em relação ao contribuinte. Então, com essas funcionalidades, né, eu consigo reduzir o risco de multas do contribuinte, né? Descomplica a operação. Eu tenho software que está monitorando, que está gerenciando os meus SATs ou meus MFEs. Tá? Então, com isso eu aumento segurança e desempenho operacionais. Eu posso ter uma desconexão de SAT e continuar com o PDV funcionando, né? Me traz muito mais segurança. E ainda armazeno esses CFEs de forma segura em nuvem. Não posso ficar despreocupado, né? Em perda desses cupons, seja lá o que for. Tá? Então, para o lado do operador de suporte, eu acabo reduzindo, né, o tempo, eu acabo reduzindo o custo de suporte, porque eu tenho as informações ali de uma forma muito mais prática. Tá? E com isso eu melhoro a qualidade do atendimento. Né? Obviamente, eu consigo ter uma ação muito mais proativa, né? Eu consigo entender melhor. Vi um problema, não preciso esperar o cara me ligar. Né? Eu já consigo responder com mais agilidade. Tá? E eu consigo atender um parque extensivo. Né? Não precisa o cliente estar do meu lado. Ele pode estar aqui do lado, pode estar no Ceará, seja lá onde for. É fácil, né? O atendimento a todos eles é da mesma forma. Tá?
E para o lado do contador, eu consigo ter acesso aos cupons à nuvem. De forma muito mais prática, né? Eu não preciso esperar alguém me enviar. A qualquer momento eu posso acessar esses cupons. Então eu quero fazer uma prévia, sem problema. No meio do mês eu baixo esses cupons para fazer uma análise, seja lá o que for, de forma muito mais tranquila, tá? Então, e o futuro, né? Para a CS Devices aí. Então nós temos assim um compromisso de sempre agregar valor ao negócio e trazer inovação em relação aos nossos produtos e aos nossos serviços. Então sempre continuaremos a fazer a evolução dos nossos emissores. Sabemos que ele tem uma tecnologia de ponta, né? Mas uma hora isso vai ficar defasado. Então nós teremos aí, no momento oportuno, uma renovação desses módulos fiscais. E também das nossas plataformas de software, né? Importante ressaltar aqui que as nossas plataformas de software, elas são vivas. Então, você contratou a Central Care, ele não é um software engessado. Ele vai sofrer constantes modificações. Então, hoje nós apresentamos uma plataforma de acordo com o que nós vimos de valor, né? O que nós enxergamos que pode agregar valor. A partir de agora, vocês mesmos vão dizer, olha, isso é legal, mas poderia fazer mais isso. Essa funcionalidade você poderia fazer diferente. Essa funcionalidade não me interessa. Então, a partir disso, nós vamos começar a fazer as modificações necessárias, né? Então, ela sempre estará em evolução, né? Tanto a Central Care Free, Central Care Pro ou a TV Care, tá? E, é claro, né? Nós estamos trabalhando aí por novos produtos, tá? Então, começamos aí, né, com os emissores de cupom, começamos aí com essa plataforma, né? Mas com o tempo a gente está visualizando o ano que vem já começar a aumentar a nossa linha de produtos e serviços, tá? Então, isso que eu queria apresentar, né, nesse momento. Então eu queria ver assim, se abrir espaços aí para perguntas, se alguém tem alguma questão, né, uma observação a se fazer. Você falou que ela tem uma bateria. O SAT. Isso daí ele supre essas falhas que tem equipamento SAT, que geralmente, creio eu que seja por causa de energia. Sim. Deixa eu tirar porque fica estranho eu falando e ouvindo ao mesmo tempo. Essa bateria ela tem a função então de garantir que eu não vou ter perda de dados. Então, se eu tiver uma desconexão intempestiva, ele vai conseguir segurar até eu gravar todos os arquivos e tudo mais. Agora, se eu tiver uma desconexão temporária, que foi uma baixa muito rápida de energia, ele consegue segurar, né? Então, alguma coisa de alguns segundos, ele vai segurar sem problemas, né? Não vai ter problema nenhum. Eu não mostrei. A pergunta então eu consigo acessar remotamente, eu não preciso ir lá no meu cliente para fazer esse acesso, né? Então eu acabei não mostrando aqui. Mas estou com algum problema na minha porta USB, que eu não consigo manter aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma demonstração. Então, ó, tem o logs, os CFEs, e tem essa parte aqui de comandos, né? Então, eu conseguiria vir aqui e solicitar alguma dessas funções. Preciso ativar SAT. Então, eu faço aqui as configurações, né? Coloco o código de ativação, coloco CNPJ, o F, né? Unidade da federação. E eu consigo fazer a solicitação. Tudo remoto, porque isso aqui é um portal na nuvem, né? Então eu poderia estar acessando isso daqui de qualquer lugar, né? E o meu SAT, tendo a Central Care instalada, poder em qualquer lugar também. Deixa eu ver aqui se meu módulo subiu.
Vamos ver se a rede ajuda a gente aqui. Eu estou com essa conexão aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Acho que eu consegui aqui. Vamos entender. Não conseguiu. Eu estou com problema na rede, ela acaba ficando lenta. Deixa eu ver se eu estou... Aí, consegui. Então aqui eu fiz a consulta de status operacional e recebi a resposta. É a resposta que o aplicativo, o software de ativação do fabricante recebe, né? Então eu fiz isso daqui sem precisar acessar a máquina do meu contribuinte, né? De forma prática, rápida. E poderia ser qualquer coisa, né? Uma configuração de rede, uma ativação, né? Qualquer função eu consigo fazer.